Muito bem, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não conhece os Bitcoinheiros, esse é um canal que a gente criou que, na verdade, é uma desculpa que a gente encontrou para poder falar de um assunto que a gente gosta muito, que é Bitcoin. Mas, ao mesmo tempo que a gente gosta muito de falar sobre esse assunto, é muito difícil encontrar pessoas realmente interessadas na tecnologia e nessa revolução que a gente está passando. A maioria das pessoas que a gente encontra tem apenas interesses especulativos e de curto prazo. Mas, recentemente, nós recebemos dos Bitcoinheiros, no nosso canal do YouTube, um comentário de altíssimo nível que fez com que todos nós ficássemos surpreendidos. Ficou claro quando a gente leu a mensagem que era alguém com um conhecimento diferenciado sobre o assunto. E a nossa reação na hora foi, putz, a gente precisa chamar essa pessoa para participar de um programa com a gente. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Hoje estamos aqui com o Anderson. Seja bem-vindo, Anderson, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Eu conheci o canal de vocês agora e achei fantástico e fico lisonjeado aí de receber esse convite aí de vocês. Muito obrigado. Não, o prazer é nosso. Obrigado pela disponibilidade e por ter aceitado o convite de primeira. Tudo bem com vocês, Bitcoinheiros? Tudo bem, Dova, Alan, Becas? Opa! Oi! Tudo ótimo. Que dia que bom pro bom. Bitcoin Sejam hoje, né? bem-vindos. Então, hoje a gente está aqui com o nosso convidado especial, que é o Anderson César. Ele é o criador do canal Crypto Insights Brasil, um canal que está fazendo muito sucesso no YouTube. O Anderson tem uma história super interessante com o Bitcoin. Vocês podem conferir no canal dele, a gente recomenda. E ele tem produzido um conteúdo de maneira consistente e com qualidade. E hoje a gente chamou o Anderson aqui para falar justamente de um assunto que a gente evita tanto falar, que é o preço. Então, é muito comum, né, pessoal, a gente escutar pessoas dizerem que não se deve olhar o preço do Bitcoin, porque, na verdade, você olhar o preço do Bitcoin em relação à moeda fiat, como o dólar ou o real, não tem sentido, porque o Bitcoin ele é estável e as moedas fiat que são instáveis. Então, para começar o assunto, afinal de contas, o preço do Bitcoin em relação a moedas, a fiat, né, dólar, real, ele é importante? E se sim, qual que é a relevância e o que ele representa? Quem quer começar? Fica à vontade aí. Por favor, Alan, manda ver. O preço é a coisa mais importante e, ao mesmo tempo, a coisa menos importante do Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin não depende de preço para ser Bitcoin, mas ele depende de preço para ter valor. E se não tiver valor, ele não está no ciclo de incentivos. Se ele não está no ciclo de incentivos, ele não tem por que existir. Então, é aquele paradoxo, né? A gente precisa do preço para poder ter um token que crie os incentivos dentro da rede, mas, ao mesmo tempo, ele é um detalhe que não faria o Bitcoin pifar se a gente fosse lá para baixo. Na minha opinião, o único movimento de preço que importou, na realidade, é de 0 centavos para 1 centavo, tá? Qualquer movimento de preço acima disso é puramente especulativo e, claro, entra na equação do Bitcoin, mas o que importou mesmo foi ele adquirir valor, para começar, e não o preço específico em si, tá? Sim, eu acho o Bitcoin ele se encontra em uma fase de descoberta de preço. Uma fase de descoberta, um novo asset, uma nova tecnologia que nunca teve um preço. E no momento a gente associa, acho que o Bitcoin como uma reserva de valor. Ele é visto como ouro digital, né? É o marketing informal dele durante todos os anos foi esse vínculo com o ouro. Que hoje em dia o ouro no mundo são 9 trilhões de dólares. Então acho que no preço, psicologicamente, como o primeiro com o objetivo, né, como primeira parede, então esses 9 trilhões do ouro que é tipo competir com o ouro no mercado global como uma alternativa para o ouro. Não é verdade que ele é só uma alternativa para o ouro. Esse preço, o Bitcoin é melhor que o ouro. Ele pode Por que ele é ser. melhor que o ouro?
Porque o ouro hoje em dia, para você fazer segurança de ouro, pensa que o ouro ele é físico, né? Metal. Você tem que ter metais em cofres, que estão ou em cofres, né? Centralizados, que tem que ter uma segurança. E ele não pode ser usado, ele é só uma reserva de valor. Ele nunca pode ser usado como meio de transferência assim rápida, global. Ele pode ser usado, mas não é rápido e não é simples, não é barato também. E o Bitcoin não, o Bitcoin ele é seguro como o ouro, né? Digamos, no ponto de vista que ele não pode, a escassez dele vai ser mantida, material, né? Natural, mas ele tem as propriedades de meio de troca, apesar de ainda não ser, eu acho que é o foco do Bitcoin, o uso como meio de troca na maioria das teses das pessoas que estão definindo um preço, né, para o Bitcoin, porque são pessoas que estão querendo guardar para longo prazo, as que estão comprando a esses preços, né, imagino. Não são pessoas que querem fazer transferências agora. Quem faz transferência agora compra o preço que for, não importa qual o preço. Pode ser $1, pode ser 20 milhões, você vai comprar o equivalente, vai fazer a sua transferência. Enfim, a gente está em fase de descoberta de preço. Eu, na minha opinião, vejo agora que na psicologia aí do mercado, o limite aí, o objetivo são os 9 trilhões do ouro. 9 trilhões do ouro é um objetivo plausível, possível, e atingível. Deixa eu só fazer uma intervenção em cima do Dov. Não, Só o Anderson rapidinho. quer falar, vamos dar prioridade que ele é convidado. Não, vai lá. Não, então, eu acredito que o preço é importante. Por que o preço é importante? Porque o preço é uma medida comparativa de valor com outros ativos. Então, o Bitcoin precisa ter preço para a gente ter uma medida do quão ele está saudável em relação a outras moedas. Por exemplo, ao dólar, o Bitcoin ele equivale, atualmente está 3.600 vezes mais valoroso que o dólar. Então, eu acho que o preço é só uma consequência do valor do Bitcoin. Então, eu acredito que preço é intrínseco ao Bitcoin, não tem jeito. Quando você fala em preço, você fala de comparação com outro bem. Então, agora, quando a gente diz em variação de preço, aí já é outra história. As pessoas estão interessadas na variação desse preço. E aí... Antes de falar da variação, eu queria entender um pouco melhor o que você quer dizer quando você fala de saúde. Preço relacionado à saúde do Bitcoin. Preço, eu entendo que preço está relacionado à comparação do valor do Bitcoin com outras, porque você não consegue estipular valor. O valor é subjetivo. Por exemplo, a tela do Picasso, tem gente que paga milhões. Eu não pago nem $10. Eu não pago nem R$1. Então, valor é subjetivo. E o preço é uma forma das pessoas compararem o valor do Bitcoin para elas em relação a outra moeda, a outro ativo. Por exemplo, quando você compra o Bitcoin agora a 3.800 ou 3.600, tem pessoas que acreditam que o Bitcoin vale isso, equivalente ao dólar. Então, preço nada mais é do que a medida de valor do Bitcoin comparado a outros ativos, a outra moeda. O Bitcoin equivale a tantos Ethereum, equivale a tantas Litecoins. Então, preço nada mais é do que uma medida. Bom, o Bitcoin ele foi feito para ser uma unidade fixa de medição de riqueza, né? Vamos combinar que até então nós não tínhamos uma unidade de medida de valor que fosse previsível e fixa, né? E hoje a gente tem. Até mesmo o ouro, eu ia fazer um paralelo com o que o Dov falou. O Bitcoin é melhor que o ouro porque o ouro é infinito. Parece que o ouro é finito porque na superfície terrestre o ouro é finito, mas o ouro no universo é incontável, você não consegue quantificar. E a produção do ouro também é variável. A produção do ouro pode flutuar conforme a demanda. O Bitcoin não. Se você tiver maior demanda, o Bitcoin não muda a taxa de emissão. E isso faz com que ele seja mais previsível, mais
mais perfeito, no caso do que o ouro, né? Até hoje não inventamos uma forma mais precisa de medir valor do que o consenso distribuído do Bitcoin, que, enfim, é muitas vezes o valor do ouro. Eu queria explorar um pouco mais isso que o Andrews falou em relação à saúde da rede, né? Até para ficar mais claro para as pessoas, porque quando se diz que o preço ele é um termômetro, né? Ele é uma forma da gente ver o quão saudável está a rede. A saúde da rede não está mais relacionada à descentralização, porque se a gente falar que está relacionado ao preço, ou seja, se o preço eventualmente voltar para $1.000, $500, não importa. Vai dizer que agora a rede não está saudável? Não. A rede está A fraca? rede, é a saúde do consenso, né? A saúde do consenso sobre o valor. Saúde do consenso sobre o valor. É a saúde da sanidade dos especuladores em relação à precificação do ativo. O Bitcoin precisa ter um preço alto para sua segurança também, para manter a descentralização. Uma coisa não vai sem a outra. O preço é importante também para evitar ataques. Quanto mais caro o Bitcoin, quanto mais ele valer, né, menos provável que haja um ataque. Você vê o Ethereum Classic, por exemplo, tem um custo baixo e aconteceu recentemente que alguém comprou simplesmente hash rate para atacar aquela rede porque não tinha máquina suficiente, não tinha um valor monetário grande o suficiente para prevenir que esse ataque não fosse possível, ou que fosse muito caro de ser executado. Quando você compara o Bitcoin com altcoins, em relação ao custo de ataque, você está cometendo um pequeno equívoco, porque primeiro porque é shitcoin, tô brincando, não é por isso. Porque você nunca vai ter o consenso sobre o que é o Bitcoin em uma altcoin, entendeu? Você nunca vai ter o consenso do Layer 1 numa altcoin. Uma altcoin é sempre uma derivação da invenção que foi o Bitcoin, entendeu? Então, mesmo se você pudesse atacar com 51% attack o Bitcoin, você não ia conseguir desfazer o consenso você não conseguiria desfazer o fato de que as pessoas concordam que só existe um Bitcoin, entendeu? Então, mesmo se ele tivesse um preço muito baixo e desse para você organizar um ataque aí organizado, né, bonitinho, exatamente direcionado ao Bitcoin, você não conseguiria desfazer o fato de que ele foi o primeiro a ser inventado e que, enfim, e que existe todo um contrato social aí, um consenso social sobre o fato dele ser o primeiro, entendeu? Não, eu entendo também que se o Bitcoin perder, né, na parte de reserva de valor, que outra criptomoeda, que outra criptomoeda poderia dizer que vai ser uma reserva de valor? Quem vai conseguir vender para o mercado novamente, ou seja, essa mesma ideia? Alan, você falou de ataque, né? O famoso ataque de 51%. Acho que era legal também explicar um pouco o que é esse ataque, porque muita gente tem a ideia de que esse ataque pode invalidar toda a cadeia, né? Toda a cadeia de blocos e transações validadas na história do Bitcoin, por exemplo. E, na verdade, não, né? Ou estou equivocado? Eu posso explicar isso tecnicamente, mas acho que o Becas ele sabe explicar tão bem isso e ele não participou ainda, acho que vale a pena ele dar uma... Becas, fala aí do ataque. Ia só primeiro, antes de falar do ataque, comentar rapidamente. É interessante porque eu acho que é a primeira vez que nós temos assim um pouquinho mais diversidade, não é? E não é só por causa do Anderson. O Alan é mais o hardcore, one Bitcoin igual a one Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin não vive num ecossistema isolado, né? Ele vive num ecossistema que se conecta com muitas outras coisas. Os mineradores, a maior parte, a larguíssima maioria deles, têm necessidades de curto prazo, de fiat. Eles têm custos em fiat, têm depois realização em fiat, têm lucros a distribuir.
Então, o preço do Bitcoin, ele afeta quem entra e quem sai, em que ritmo, e afeta muitíssimo a mineração. E quanto mais caro tiver o Bitcoin, mais forte será o ecossistema como um todo, e quanto mais barato, mais vulnerável fica a algum tipo de ataques. Os ataques em si, o Bitcoin ele é realmente muito resiliente, ele consegue resistir. Mas claro que o fato de haver, por exemplo, se houver um ataque de 50%, não é bom, não é? Sobrevive, eu já falo um pouquinho sobre isso, mas não é bom, não é uma coisa saudável para o Bitcoin. Talvez resulte em algum tipo de fork, vai sair mais forte passado algum tempo, mas é um terremoto de tal forma grande que eu acho que pode ser um pouco imprevisível. Então eu acho que o preço é importante. Agora, dentro da variação que tem tido, não tanto, não é? Ele é importante para variações bem fora do padrão. Ele tem seguido, desde que foi criado, uma linha histórica com uma variação, perfeitamente aceitável dentro dessa linha. Atualmente estamos um pouquinho abaixo do que seria a média histórica do Bitcoin até hoje, mas não é um desvio que ponha em causa nenhum fundamento. Então, essa variação diária interessa mais aos especuladores do que ao ecossistema. O ecossistema interessa mais os trends de longo e de muito longo prazo, e esses têm estado relativamente estáveis. Estamos numa fase um pouquinho abaixo, tivemos numa fase acima, com uma bolha sobre a bolha, mas nada de grave. O ataque de 51%, enfim, alguém que consiga acumular o hash rate de 51%, tem o poder de determinar os próximos blocos da blockchain. Quais é que são os blocos que vão ser colocados. Mas o que é que acontece? Isso funciona para o próximo bloco. De seguida, ele tem que acumular o mesmo para o bloco que vai seguir. E mais um, se por acaso ele parar, há sempre alguém que pode ir pegar o último bloco, que era um consenso verdadeiro, e gerar a blockchain a partir daí, e ela mais tarde vai anular todo esse fork que foi feito pelo cara dos 51%. Gastou um dinheiro gigante e não serviu para nada, foi tudo para o lixo. Então ele tem que manter de uma forma consistente durante vários blocos esse erro que ele causou no sistema, em primeiro lugar. Em segundo lugar, havendo uma percepção do ecossistema que há uma fraude, mesmo com 49%, entre os mineradores e entre as pessoas que detêm as wallets e os bitcoins, podem criar não um fork da blockchain, mas um fork mesmo do código, do core. E então é possível chutar esse cara do 51% para fora, mesmo que já tenham passado vários blocos. Então, ele tem que conseguir dois milagres. Sustentar os 51% durante muitos blocos de uma forma consistente. E dois, o ecossistema não se unir contra ele e colocá-lo fora. Na prática, isso é... O 1 é possível, o 2 não. Exatamente. Enfim, é dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. O 2 não dá. As pessoas vão perceber, vão colocar o cara fora, vão corrigir e vai continuar. Mas é chato. Quando eu não acho que seja tão bom assim uma situação dessas. Quanto mais barato, mais fácil é disso acontecer. Diga. Desculpa. Não, só uma desculpa interromper, né? Tinha que ter levantado a mão. Ou seja, isso que você falou da verificação, de que a rede vai chutar tal, é possível quando você tem muitos nodes, quando você tem muitos nodes que estão transacionando entre eles, fazendo a verificação e estão realmente descentralizados. Em moedas mais centralizadas, muitas vezes são muitos poucos nodes e é muito mais difícil, às vezes, voltar o estado sem um fork, porque não vai ter nodes que estão verificando. Você tem poucos nodes que, se eles tiverem no 51%, fizerem parte dessa, ou seja, algum ator. Por exemplo, agora o Bcash, toda essa história, Bcash, BSV,
É exatamente isso. O BSV é exatamente isso. É um fork, porque ele não ia conseguir atacar. Ele poderia atacar 51%. O Bcash, fazer mudar como ele quisesse, né? Ele resolveu forcar, ou seja, foi forcado e agora, sei lá, se você dentro dessa rede, por exemplo, essa BSV, eu não sei quantos nodes tem, ou seja, realmente, eu acredito que são poucos. Deve ser um Cada só. vez vão ser menos e mais centralizados. Então, se eles resolverem se atacar, entre aspas, se atacar seria reescrever a história ao benefício deles, reescrever o que fosse ao benefício deles, eles poderiam. Enfim. Mas eu estava falando do Bitcoin apenas. Não, o Bitcoin, sim, tem essa... Agora, o Becas falou um negócio que eu queria ouvir mais de vocês para reforçar, para não passar em branco, que ele disse que, se eu entendi corretamente, que quanto maior o preço, maior a segurança da rede. Então, quem quiser falar sobre isso, poderia explicar um pouco melhor como é isso? Quanto maior o preço, maior a segurança da rede, qual a relação do preço com a mineração, como isso se conecta? Se o Anderson, gente, vamos dar espaço para o Anderson. Vamos. É que todo mundo quer falar aqui, todo mundo fala muito. Se você quiser falar, fica à vontade. Assim, eu ainda estou me aprimorando com o Bitcoin. Apesar de eu ter feito meu canal há cerca de um pouco mais de um ano, eu comecei a estudar, me interessar mesmo pelo protocolo do Bitcoin há cerca de 6, 7 meses. Então eu comecei a dar uma lida lá naquele material lá do Andreas Antonopoulos, muitas e muitas palestras, estudar, ler aquele livro dele, Mastering in Bitcoin. Agora, recentemente, eu estou estudando aquele Internet of Money. E, assim, parte técnica eu ainda estou digerindo, porque o Bitcoin é tanta inovação que sai no protocolo do Bitcoin que as pessoas não imaginam. E é difícil você acompanhar, e muitas pessoas ainda desviam o foco, vai para outras moedas, mas, na verdade, elas estão andando por cima daquela película que tem sobre a água e elas estão esquecendo de toda a profundidade que tem essa tecnologia. Então, por isso que eu estou focado agora em estudar o Bitcoin e tentando entender. Mas, voltando aí na sua pergunta, eu queria falar sobre essa questão aí do preço relacionado com a mineração e a segurança da rede. Ao meu ver, mineração, no caso, o valor do Bitcoin ele acaba sendo incentivo para se manter a rede segura. Então, se o preço do Bitcoin, agora a gente pode entrar em preço realmente, porque os mineradores precisam pagar energia elétrica. Então, nesse caso, o preço do Bitcoin sendo alto é um incentivo maior para os mineradores permanecerem de forma honesta na rede, mantendo a segurança da mesma. Então, nesse caso, realmente eu concordo, preço sendo alto, segurança também. Perfeito. Eu ia falar Obrigado, aquela hora. Anderson. Eu ia falar aquela hora é o seguinte: o preço atrai demanda por mineração. Então, se o preço está alto, você vai querer minerar. Você não quer minerar uma moeda que não vale nada, gastar mais dinheiro para minerar do que o lucro que você vai ter com a mineração. Certo? Você quer falar alguma coisa? Que preço alto, para ficar claro para quem diz preço alto, você está querendo dizer que existe uma margem aí entre custo de equipamento, energia elétrica, etc. Não estou falando preço alto, tá? Estou falando assim, preço competitivo, ou seja, um preço que vale mais a pena você minerar o Bitcoin do que você minerar qualquer outra coisa, ele incentiva você a sair, a deixar de minerar outras coisas para minerar Bitcoin, para colocar recursos no Bitcoin. Tem outras formas também, óbvio, né, de precificar, mas a primeira precificação que o Bitcoin sofre é na mineração. Depois ele sofre, às vezes a mineração, às vezes tem minerador que está minerando, perdendo dinheiro para minerar, porque ele sabe que o valor de longo prazo vai compensar, enfim, ele acredita no Bitcoin e pode às vezes minerar pagando, gastando recursos mais do que ele vai ter de retorno, né? Muita gente, nesse caso, ao invés de minerar, pega e simplesmente compra o Bitcoin no preço de mercado. Mas, enfim, o preço faz com que seja interessante você alocar recursos para minerar.
E quando você aloca recursos para minerar, você aumenta o poder computacional somado da rede, que faz com que a barreira de entrada de um ataque de 51% fique maior. Só isso. O preço acaba sustentando o incentivo a você não agir de forma desonesta na rede. Sim, tem. Por isso que ele importa. Não necessariamente precisa ser alto, ele só precisa ser alto o suficiente para você não usar o recurso em outros meios que poderiam ser concorrentes ao Bitcoin. Mas ele sempre vai ser, porque o índice de dificuldade ele se move, né? Então, tudo bem, pode até ter uma margem, um gap aí de uma... Pode ter um gap de dias, mas ele é feito para ajustar de forma que, mesmo se você deixou de minerar porque essa semana ele está ruim, semana que vem ele ajusta a dificuldade de novo e fica mais interessante para minerar. Exato. Fala aí, Dom. O preço das máquinas também é muito importante, a distribuição de máquinas. Esse hardware que já foi comprado, né, no passado, ele pode ser revendido, ele pode passar para a mão de atores que talvez sejam negativos para a rede, ou não, e vai depender do preço. Ou seja, hoje em dia esses forks do Bitcoin, eu considero todos eles ataques, porque eles justamente estão tentando captar máquinas, hardware de ASIC, para a rede deles, que é um hardware que poderia estar se fazendo segurança da rede Bitcoin. Não vejo como uma ameaça, né, real, mas é um ataque que sim está acontecendo e que é um ataque à segurança do Bitcoin. E daí pode surgir, talvez, ou seja, seria a única, acho que, semente que eu vejo agora tentando crescer, de tentativa de corromper, né, de fazer algum jogo sujo na prática dentro da rede do Bitcoin. Um risco, né? Seria esse risco, que eu acho muito pequeno, né? Tá tentando crescer no deserto, mas tá lá, tá tentando e tô colocando todos os seus esforços, toda a sua sociopatia em atividade. Isso que o Dov está falando das máquinas faz muito sentido. Tem uma questão. A produção de equipamentos, de ASICs para minerar, é uma produção mais ou menos linear. Você não consegue criar uma produção exponencial de máquinas para minerar e você não consegue fazer o mercado absorver exponencialmente as máquinas para minerar. Então, vocês se vocês olharem nos gráficos de hash rate, ele sobe de forma linear, contínua, e às vezes, mesmo quando o preço está caindo, você vê ele subindo. Por quê? Porque tem muita empresa que está fabricando hoje o ASIC, vai entregar o ASIC só daqui meses, e tem gente que já está contando com esse recebimento e essa mineração, está contando lá atrás, né? Então começa a minerar lá na frente, o preço já está perdendo, só que como a produção não para e a demanda por minerar não para, o hash rate continua aumentando. Então, esse vetor de ataque aí de você tentar amealhar todo o mercado de ASICs para minerar uma moeda específica que vai atacar o Bitcoin, é uma forma de atacar, mas como você está preso no paradoxo da produção linear de ASICs, você também não consegue apressar isso de uma forma muito absurda. Isso acaba preparando a rede para, no caso de um ataque real que está acontecendo em cima das máquinas, você poder entrar num consenso de que vamos minerar com outro algoritmo alternativo ao SH256.